Boa noite a todos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prazer e honra estarmos aqui todos reunidos para mais um programa Refletindo com Jesus na noite de hoje. Então vamos assim, agradecendo a todos os responsáveis, por estar no ar este programa maravilhoso aqui da nossa querida web rádio Cristo Consolador. Então vamos dando início a mais um programa. E com a mensagem do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, Chico Xavier, mensagem na sequência número 47, visitação a doentes. A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores substituindo a presença, na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém. E, para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios, que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Então, é interessante, essas orientações, porque às vezes a gente está na ânsia ali de querer auxiliar, de querer ajudar, a gente acaba podendo se transformar até em algo desagradável, transformar uma visita num lugar de ao invés de fazer bem para o enfermo ali, a gente acaba agravando a situação com uma palavra mal colocada, que ele deu exemplo, das vezes a gente ficar falando que fulano morreu, que outras pessoas que tinham aquilo também vieram a fazer a passagem, e às vezes na ânsia de querer motivar, a gente acaba jogando a pessoa mais para baixo ainda. Então são alguns cuidados, que a gente deve ter, dessa questão do toque, realmente a gente tem que procurar evitar, porque a gente vem da rua, e normalmente o hospital é um lugar que tem toda essa preocupação com possíveis infecções, então a gente realmente precisa evitar esse contato físico, como ele falou, a menos que venha do próprio enfermo para com as pessoas que estão ali visitando. Enfim, são coisas que aparentemente são simples, mas que são muito importantes para que a gente possa tornar uma visita ao enfermo algo de útil, para a pessoa ali. Bom, então pensemos nisso, que possamos assim então irmos já de encontro aos nossos mentores, o mentor individual de cada um de nós aqui dos presentes, os mentores responsáveis por esse programa, Refletindo com Jesus, também os mentores amigos responsáveis por toda essa nossa querida web rádio Cristo Consolador, que tanto nos traz programas, esse pão espiritual importantíssimo diariamente, para que possamos estarmos nos instruindo e nos transformando em pessoas melhores a cada dia. Vamos também de encontro a esse nosso mentor individual, o mentor individual de cada um de nós, esse anjo de guarda amigo designado por Deus, que nos dá todas as condições
sempre que necessário, nos nossos momentos de aflição, possamos sentir os seus conselhos, sua proteção, através da intuição, o melhor meio de comunicação entre nós, que possamos estar cada vez mais sintonizados com Ele, para que essas mensagens venham cada vez mais claras em nossas mentes. Agradecemos ao nosso irmão, ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, ela que já nos cobre com seu manto de luz azul celeste, nos amando e protegendo com todo amor e carinho que mamãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflição, também possamos sentir o seu manto protetor, nos dando todas as condições de seguirmos firmes em nossa caminhada. Agradecemos a nossa mãe querida e ela já nos conduz na presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, quem agradecemos por tudo que ele fez por nós, pela humanidade, com seus ensinamentos, mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre todos os outros que possamos estarmos também todos imbuídos nessa missão de estarmos nos renovando com base na sua missão, com base nos seus exemplos aqui na Terra e nos transformando em pessoa cada dia melhor. Agradecemos ao nosso irmão, ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior Criador, a quem também de joelhos em espírito agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas encarnações, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou, quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então que possamos dar início aqui, com a licença e autorização de todo o plano espiritual presente, para mais um programa Refletindo com Jesus na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos lá, né? Mais uma vez, meu nome é Alessio Renner, faço parte do quadro também de expositores do CAE Goianásio, então prazer e honra estarmos aqui todos reunidos para o programa Refletindo com Jesus. Nós estamos seguindo aqui a ordem do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos estudar, dar início à instrução dos Espíritos, né? No capítulo 7, lembrando que ao final de cada capítulo existem várias mensagens, né, de vários Espíritos de luz que nos trazem um resumo, um apoio, um esclarecimento sobre o tema, né, sobre o capítulo que foi visto, né? Alguns se identificam, outros não. Enfim, mas o importante é a mensagem, né, acima de tudo. E hoje nós vamos ver aqui, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, a instrução do Espírito que fala sobre o orgulho e a humildade, que são os itens 11 e 12. São duas mensagens, né, de dois espíritos diferentes. A primeira mensagem aqui vem do espírito que se identifica como Lacordaire, psicografado na cidade de Constantina em 1863. Vai falar sobre essa questão que falamos muito, né, sobre os pobres de espírito em relação à humildade. E o contrário da humildade é o orgulho, né? A gente tem que ter qual dos dois que nós vamos alimentar, né? Porque de um lado nós temos o orgulho, de outro lado nós temos a humildade, que se contrapõe. E aí a gente tem que, diante dos nossos conhecimentos e dos nossos objetivos, qual dos dois que vai predominar em nossas vidas? Aquele que nós alimentarmos. Então pensemos nisso. Aqui, nessa primeira reflexão, esse espírito, Lacordaire, nos diz assim: a humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que delas tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva.
Lembrem-se da sua humildade, que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. Aqui fazendo uma referência a Jesus, né? Então esse é um pequeno trecho, eu convido a todos a ler na íntegra, né? Porque ele é bem extenso, mas de muito rico, né? Informações. A gente vai ler também depois um outro trecho, mas só para a gente contextualizar também, outra mensagem no item 12, vem o espírito que se identifica como Adolfo, que foi bispo da cidade de Argel e psicografado aqui em Marmandi no ano de 1862. E também tem um trecho que ele fala assim, ó: o mal-estar torna-se geral. A quem culpar, senão a vocês mesmos, que incessantemente procuram destruir-se uns aos outros? Não poderão ser felizes se não forem bons entre si. Como a bondade pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a origem de todos os males. Trabalhem para destruí-lo, se não quiserem que suas consequências nocivas se mantenham para sempre. Adotar a lei do Cristo como regra invariável de conduta é um meio infalível de combater o orgulho, mas infelizmente a lei que ele veio ensinar tem sido rejeitada ou mal interpretada. Então aqui, mais uma vez, ressaltando essa questão do orgulho versus a humildade, né? Então, meus amigos, a gente precisa sempre lembrar, né, da questão da humildade. Temos que ser vigilantes o tempo inteiro. Temos que nos verificarmos como se fosse fazer uma verificação praticamente que diária, né? Santo Agostinho fazia isso. Muitas vezes a gente quando chega no final do dia, a gente fica pensando no tudo aquilo que a gente fez, né? Em todo o bem que a gente pode ter feito para um, o bem que a gente pode ter feito para outro. Mas a exemplo do Santo Agostinho, ele não pensava naquilo que ele tinha feito de bom. Ele pensava naquilo que ele poderia ter feito melhor, ou que poderia ter feito e não fez, nas pessoas que ele não ajudou. Porque assim mantém a gente no lugar que a gente está. E não nos colocar, né, como um benfeitor. Nós já vimos aqui algumas vezes que a gente fala assim, como que nós podemos ser humildes, sermos caridosos, mas com orgulho acima, comandando a gente, capitaneando a gente, né? Todos nós temos o nosso orgulho e achamos isso bonito às vezes. Então a gente acha que o orgulho, às vezes, é algo que nos motiva a conquistar coisas melhores. Só que a gente tem que refletir, o que a gente aprende dentro da doutrina espírita, é que essa questão do orgulho, ela nos leva a tomar atitudes, muitas vezes, egoístas. Atitudes impensadas. Atitudes que não vai fazer bem para o nosso espírito. E por quê? Porque tudo isso está ligado muito à questão da matéria. Então, muitas vezes, esse orgulho faz com que a gente vá em busca apenas de coisas materiais. A gente acaba ali vinculando toda a nossa felicidade em bens materiais. E quando nós nos deparamos com pessoas que também está desprovido da matéria em um número inferior ao que a gente tem, a gente pode cair nessa armadilha do orgulho e de nos acharmos melhores do que aquelas pessoas por causa da matéria. E isso é um ledo engano, né? Porque nós aprendemos dentro da espiritualidade que a questão das conquistas, dos bens materiais, as questões do dinheiro, da fama, do sucesso, de um modo geral, tudo isso não passa de ferramentas, né? Então são ferramentas necessárias para que nós possamos ter melhores condições
de poder auxiliar o próximo. Então, se Deus permite que nós tenhamos algum sucesso, ou em relação a alguma outra pessoa, ali talvez um recurso financeiro, um cargo melhor dentro de uma hierarquia, não é para nos orgulharmos disso. Óbvio que é importante a gente ir atrás das nossas conquistas também. Mas essa conquista, essas vitórias que são, né, permitidas que a gente alcance, é para termos mais condições de fazermos ainda mais e melhor. E o que acontece muitas vezes, né? A gente é humilde até ganharmos a nossa posição. Porque assim que conquistamos determinados cargos, determinados salários e a nossa conta engorda, a gente esquece a humildade. Aí só vai deixar resplandecer o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque quando a gente está ali desprovido, né, quando a gente está, como fala assim, de um âmbito material por baixo, aí a gente é toda humildade, né? Normalmente a gente é um cara bacana, fala com todo mundo, a gente não faz distinção de ninguém, a gente está ali sempre em busca de uma melhora, criticando aquele que tem o dinheiro, aquele que tem a vaga, né? E aí nós somos pessoas assim, cheios de virtudes, né? Mas quando conquistamos alguma coisa, quando conquistamos fama, sucesso, dinheiro, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é virar as costas para todos aqueles que eram igual a nós quando éramos desprovidos. Então, não tem como nós sermos humildes sem a caridade. Independente da situação financeira de qualquer um de nós, todos nós temos condições de doarmos, de sermos caridosos. Porque a doação, a caridade não está relacionada somente nessa questão de dinheiro, nessa questão de recursos materiais, né? Seja alimento, seja roupa, não é nada disso. Isso é importante também, né? Faz bem pra gente, porque nós vivemos no mundo material. Então é necessário mesmo que a gente consiga compartilhar do financeiro que a gente possua, dos bens materiais. Mas para quem não tem a condição, né, para todos nós, quando não temos essa condição, não tem problema, porque existem outras formas da caridade, que é principalmente o que nós temos de mais precioso no dia de hoje, que é o tempo. Quantos de nós não falamos que nós não temos tempo para nada, né? Então, quando a gente doa o nosso tempo, né, em auxiliar ao próximo, é algo de mais precioso que a gente tem. Essa é a fórmula para a gente ser humilde, né? Compartilhar do nosso tempo. Não é à toa, né, que a primeira mensagem que a gente vem, que eu vou seguindo sempre a sequência aqui, para a gente ler todas as mensagens, né, do livro, caiu justamente hoje, né, nessa questão da visitação aos doentes. Olha que interessante, né? Tá aí uma boa prova, tá aí um bom exemplo de uma humildade da nossa parte, de nos estarmos lembrando daquelas pessoas que estão enfermas, né? Como é importante, às vezes, para quem está lá internado, para quem está no hospital, receber a visita de um amigo ou de alguém, porque também não devemos ir só prestar auxílios àqueles que conhecemos, né? Tem tantas pessoas que vão fazer visitações em hospitais, né? É só procurar se informar para ver como que se é feito esse tipo de trabalho, e é muito bom para quem faz e principalmente para quem recebe as visitas de pessoas que estão ali, principalmente aquelas doenças que mais prejudicam, né, o organismo, agridem, como câncer, por exemplo, entre outras. É importante a gente prestar esse auxílio, né, fazer as orações, estar lá presente para auxiliar essas pessoas, é muito importante para que a gente possa justamente também, quem sabe o dia de amanhã, né, amanhã é nós que podemos estarmos lá e possamos estar recebendo também essas pessoas. Isso é muito importante, essa troca de amor, do amor fraterno, sem objetividade de querer algo em troca, né, de ter interesse, sem interesse. É muito importante, né, a gente ter essa questão desenvolvida, né, a questão da caridade, da nossa humildade. Então, muitas vezes nós colocamos a mensagem aqui dos nossos amigos
eles nos trazem essa reflexão. Muitas vezes, por a gente colocar a felicidade em algo material, quando a gente não conquista, quando a gente perde, a gente põe a culpa em Deus. Coloca que Deus é injusto. Fala, poxa, mas eu lutei tanto para conseguir, agora tão rápido eu perdi. Por que será, né? Provavelmente não estamos fazendo bom uso daquilo que conquistamos. E da mesma forma que lhe é permitido a nossa conquista, também para o nosso bem, muitas vezes, é permitido a perda dessa questão, que é para nos trazermos de volta à superfície, colocar os pés no chão e vermos diante de nós que aquilo não é o mais importante. Justamente, muitas vezes, Deus retira essas coisas da gente para que a gente não se perca, né, na questão do recurso. Muitas vezes, as pessoas que eram muito educadas passam a ser pessoas agressivas, pessoas que querem diminuir o outro, perdem o respeito pelo outro por se achar numa posição superior a outra. E isso é lamentável. E a gente tem que lembrar, como nós falamos, né, nessa questão da ferramenta, né, da riqueza, de todas as nossas riquezas serem apenas ferramentas, vamos nos lembrar que nós temos as reencarnações. Então, cada um nasce dentro da condição necessária para a sua evolução. Então, se para nós for importante a gente reencarnar dentro da riqueza, não é para que a gente fique esbanjando a riqueza e querendo humilhar os outros. É para que a gente, através daquela riqueza, geremos ainda mais riquezas para que outras pessoas também possam se desenvolver materialmente. Por isso que não são todos, por isso que a grande maioria não tem esses recursos, porque não utilizam o recurso financeiro, a fama, o sucesso, para o bem do próximo. A tendência das pessoas serem mais egoístas, mais materialistas com o dinheiro é muito grande. Então, por isso que a maioria não tem, porque a maioria de nós iríamos falhar nessa missão. Mas não nos preocupemos, porque a parte da riqueza, de termos essa questão também privilegiada em relação a recursos financeiros, ela também faz parte da nossa evolução, onde todos nós, dentro das nossas reencarnações, em algum momento, ou já tivemos, já fomos ricos, milionários, ou temos nessa encarnação, ou teremos numa próxima. Mas também, da mesma forma que nós passamos, muitas vezes pela miséria, né, pela questão de não termos muitos recursos, mas todos nós também passaremos pelo lado da riqueza. Então a gente é bom que nós tenhamos já estudando desde agora, toda essa questão da humildade, do orgulho, né, para sabermos de que lado nós vamos ficar quando nós também tivermos em uma condição favorável, né, melhor em relação à matéria, em relação a recursos financeiros. Seja lá se nós já tivemos, ou seja lá se nós vamos ter, ou se nós estamos neste momento agora, que possamos sempre lembrar dessa reflexão. Eu tenho o meu orgulho e eu tenho a minha humildade, como se fossem dois lobos, né? E vamos sempre nos fazer essa pergunta: qual deles que irá permanecer, que irá crescer e que irá fortalecer em mim? É aquele que nós alimentarmos. Então, vamos tomar cuidado, vamos fazer as nossas escolhas, vamos nos lembrar que muitas vezes é melhor sermos financeiramente, digamos assim, né, pobres no sentido financeiro, mas com humildade, né, manter a nossa humildade de poder auxiliar, de poder trabalhar, de poder conquistar, do que muitas vezes nós vemos ricos, mas sem escrúpulos, né, sendo pessoas materialmente apenas, dando importância apenas à matéria. Então é muito pior. Aparentemente, a princípio, a gente fala, é fácil, né, falar quando a gente não está nessa questão da miséria, mas só se a gente só pensa assim se a gente tiver um olhar material apenas, acharmos que a nossa vida gira em torno apenas dessa existência. Aí realmente, se fosse assim, não faria muito sentido, mas quando nós temos a eternidade e entendemos o processo de reencarnação, aí faz sentido. Fala, poxa, o que é 80, 90 anos, né, 100 anos, diante de uma eternidade? É só um sopro, é só um estalo de dedos.
E aí faz mais sentido com que nós nos preocupemos mais com a nossa vida moral e espiritual do que com a material. Então, desde cedo, é muito melhor que a gente possa já colocar nos nossos, né, na mente dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das pessoas que convivem com a gente, e principalmente na nossa mente, essa importância moral, né? A gente colocar essa evidência moral, essa superioridade moral. E aqui, dentro dessa mensagem de Lacordaire, tem uma parte muito importante, interessante, que ele diz assim, até se direcionando como exemplo aos jovens, né? Que ele fala em relação a uma jovem donzela, mas na verdade, essa jovem donzela são jovens de um modo geral. Todos nós passamos por esse momento da juventude, então que possamos refletir nesse trecho que eu vou ler agora, para que possamos passar isso adiante, ó. Ele diz assim: e você, jovem donzela, pobre criança, devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Eleva o olhar a Deus, que é piedoso e sereno. Aos pássaros ele dá o alimento, confia, pois o Senhor não irá abandoná-la. O ruído das festas e dos prazeres mundanos faz acelerar seu coração. Você também gostaria de enfeitiçar, ou melhor, de enfeitar a cabeça com flores e misturar-se aos felizes da terra. Queria ser como essas mulheres extravagantes e risonhas que passam. Gostaria de ser rica também. Criança, é melhor ficar calada. Se você soubesse quantas lágrimas e dores sem fim estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos lamentos são abafados pelo ruído dessa orquestra alegre. Preferiria seu quarto humilde e sua pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus, se não quiser que o seu anjo da guarda se retire e volte para ele, escondendo o rosto com suas asas brancas. Pois se ele a abandonar neste mundo, com os seus remorsos, deixando-a sem guia e sem apoio, estará perdida. Restará apenas aguardar a punição reparadora quando retornar ao mundo espiritual. Esse é um ponto. A gente não deve se esquecer jamais que nós temos um mundo espiritual que nos aguarda assim que nós deixarmos esse mundo. Portanto, nós temos que, assim como diz o nosso outro mensageiro aqui, né, o Espírito Adolfo, bispo de Argel, nós temos que trabalharmos o tempo inteiro para destruir o nosso orgulho interior. Nós temos que, sim, olharmos para frente, né? E ele termina aqui essa reflexão dizendo assim, que a caridade e a humildade, essas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se conseguir o perdão diante do Senhor. Então, o caminho para a evolução moral, ela passa obrigatoriamente por essas questões da caridade e da humildade contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Pensemos nisso e vamos assim então agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente que esteve conosco nessas reflexões maravilhosas sobre esses temas importantes, e aproveitamos este momento justamente para vibrar, lembrando que vibrar é doar todo aquele sentimento mais puro que temos dentro de cada um de nós, que possamos envolver a todas as pessoas que achamos necessitadas neste momento, como aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, orfanatos, asilos, manicômios, presídios ou em situação de rua. Vibremos pelo nosso lar, nossa casa, a todos que lá habitam, que possamos deixar a nossa casa cada vez mais iluminadas, com mais dessa luz espiritual nos protegendo a cada momento. Vamos pedindo licença para vibrar também pelas nossas famílias, familiares, amigos, aquela pessoa que achamos estar mais necessitada neste momento, que a espiritualidade de luz se faça presente ainda esta noite, levando ali todo o consolo necessário, os medicamentos necessários para o auxílio dessas pessoas ou dessas famílias. E vamos também vibrando um lindo buquê de rosas brancas, colocando na mão da espiritualidade de luz para que eles levem onde mais houver necessidade neste momento. E assim renovamos o nosso compromisso de estarmos aqui numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
graças a Jesus. Obrigado a todos, até a próxima.